Nosso pastor Claudemir, agora como pastor da igreja, da outra vez estava nos visitando, e já temos o privilégio de ouvi-lo pela primeira manhã pós-eleição, né? Processo, como o Daniel agradeceu aqui, foi um processo que demandou bastante tempo nosso, energia, oração, mas foi uma bênção. Então eu queria orar. Queria que você pode sentado mesmo, se nós possamos orar pelo nosso pastor empossado agora. Em breve teremos o culto da posse. Empossado não, né? Teremos o culto da posse ainda, né? Em breve. Já estou antecipando as coisas. Mas possamos orar pelo pastor eleito e agora pastor oficial da IBVO. Estenda sua mão, é sentado mesmo, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por este momento. Te agradecemos, Pai, por poder te louvar, por poder cantar da tua grandeza, Pai. E quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua igreja, por todos que estão aqui, e também pelo pastor Claudemir que está conosco, Pai. Senhor, abre os nossos corações para que possamos ouvir um pouco mais do que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã, Pai. É o que pedimos, Pai. Abençoa, Pai, o teu servo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tomar uma água primeiro, né? Fiquei um pouco rouco. Não foi de comemoração, não, tá? Foi de... Queridos, que prazer. Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Feliz demais de estar aqui com vocês nesta manhã. E interessante que quando eu tive uma reunião com os irmãos da diretoria, eles acharam que eu não ia estar pela manhã. Falei, não, sou pastor da igreja, então eu tenho que estar, eu tenho que me relacionar com os irmãos, eu tenho que conhecer os irmãos, né? Eu sou de uma geração que pastor tem que caminhar com ovelha e tem que ter cheiro de ovelha. Então eu sou dessa geração. Às vezes eu falo assim que eu sou pastor à moda antiga. Tem uns que falam, mas a moda antiga como? Aquele cara conservador, quadrado? Não, eu sou bem redondo, né? Mas, e a gente, obviamente, no sentido realmente de servir a igreja de Deus. Desde que Deus me chamou para o ministério pastoral, né, é uma coisa que nós temos levado e muito a sério. E na quinta-feira, na reunião, ainda disse para os irmãos, falei, irmãos, numa das entrevistas eu falei, eu não tenho orado para ser pastor dessa igreja. Eu tenho orado por todos os pastores. Por isso parabenizo a irmã que pediu a oração para os demais irmãos. São homens de Deus, são escolhidos do Senhor. Tenho a certeza de que Deus tem realmente um pastor para cada igreja. Deus tem um tempo para que cada pastor seja estabelecido, porque Ele é o Senhor da igreja. A igreja não pertence a um homem. Nós apenas somos chamados para fazer igual o dono quer que seja feito, amar com o amor dele. Pastor não é dono de igreja. E eu estava fora no domingo passado, né? E eu sei que vocês ficaram talvez um pouco frustrados comigo, que o André fez uma ligação e a ligação não dava certo, né? Porque onde eu estava não tinha sinal de celular. Eu estava para lá de far away, né? Tão distante, estava, né? Num trabalho que eu já passei para os irmãos também, que nós trabalhamos com o Metamorfose Radical São Paulo, estávamos lá auxiliando uns amigos nossos de uma outra bandeira radical, e foi assim uma grande bênção. Mas quero aqui nesta manhã ressaltar a minha alegria. Estou muito feliz mesmo, e temos certeza de que Deus, eu ainda sou assim, eu me empolgo, mas eu sou aquele cara muito controlado, eu vou digerindo aos poucos, em ordem, de forma homeopática, dosado, né, para a gente não explodir. Então eu estou muito feliz mesmo, né, por Deus ter nos escolhido através de vocês. Eu tenho certeza que temos uma caminhada muito linda pela frente. Será uma caminhada de bênção, porém não estamos isentos de lutas e adversidades. Mas o Senhor há de nos suprir, o Senhor há de nos instruir, o Senhor há de nos guiar, de nos direcionar, porque nele nós sabemos que somos mais do que vencedores. Quero convidar minha esposa, minha filha, né, até para vir aqui para que a igreja conheça essa mulher linda, maravilhosa. Sou casado com ela há 32 anos e hoje, exatamente hoje, 4 meses, né? Então, é a mulher que Deus escolheu para estar do meu lado. E lembro-me que nós namorávamos, eu disse a ela o seguinte, falei, Deus tem chamado pastoral na minha vida. Eu já sabia que ia ser pastor desde os meus 17, 18 anos. E ela, quando ela realmente quis pensar num futuro comigo, eu disse a ela o seguinte, você sabe que eu tenho um chamado de Deus e você está disposta a arcar com todo o compromisso do ministério pastoral ao meu lado?
Ela, estou. Falei, então eu vou casar com você, né? Casar com você porque é aquilo que eu sempre tive como prioridade. Em primeiro lugar para mim é Deus. E ela sabe que eu amo mais a Deus do que ela. Eu falo, nunca fica triste por isso, né? Se você falar isso para a mãe fica triste. Mãe, eu amo mais Jesus do que a senhora. Ela, ai credo, nossa, estou em segundo plano, né? Eu não falo que eu conheço a mãe que tenho. Vocês também, na última vez eu estive pregando, ela esteve aqui comigo. Mas a esposa que é fiel ao Senhor, que tem estado ao nosso lado já desde da nossa ordenação, vai fazer 23 anos, e tem sido aqui a minha fiel ajudadora, caminhando, como diz a Bíblia, ao meu lado. Ela não anda atrás de mim, ela anda junto comigo, do meu lado, sempre me auxiliando, me ajudando. É a mulher que intercede por mim. E uma das coisas que eu gosto muito de ouvir dela, eu não falo isso para ela, mas agora publicamente eu vou falar. Quando ela fala, eu sou a tua fã número 1, eu falei, uau, né? Uau, né? Entendeu? Então eu louvo a Deus pela família que Deus me deu. Ana Beatriz, a minha filha caçula, a qual eu chamo carinhosamente de Rapa do Tacho, porque ela veio quando a minha filha, que seria a caçula, estava com 12 anos, a Rebeca, que tem vai fazer 29 anos, e meu filho Felipe, que agora no dia 14 completa 31 anos. Então essa é a minha família. Tenho uma filha nora, né, a Jaqueline, e tenho 2 netos, o Pedro, que vocês irão conhecer, que é uma graça, né, tem 9 anos, e a Manu, que vocês também vão se apaixonar por ela, tenho certeza, que tem 3 anos, e eu sou apaixonado pela família que Deus me deu. Mas eu também não poderia deixar assim meio de lado um infiltrado, né? Então eu pedi para o Mateus ficar de pé. O Mateus é aí o infiltrado da família, ele está namorando com a minha filha. Às vezes eu pergunto, Senhor, por que o Senhor permitiu isso comigo, Senhor? Né? Mas a gente está aprendendo a amá-lo, né, Mateus? Falo isso porque nós brincamos muito. Ele tem sido assim um garoto que já tem acompanhado as minhas corridas também, e tem sido assim uma pessoa com a qual nós temos tido um amor muito grande. Então essa é a minha família. Orem por nós, porque desde que nós fomos chamados para vir aqui, nós temos intercedidos. A IBVO, ela está na nossa lista de prioridade de oração, independente do resultado daquilo que nós saberíamos já que iria acontecer. Amém? Pode sentar agora. Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos. Estava pensando que mensagem a gente poderia trazer. E talvez você nesta manhã veio aqui e falou assim, o pastor vai trazer uma mensagem de júbilo e tal, de celebração, aquele negócio. Mas eu confesso que não foi bem isso que Deus colocou no meu coração. Deus me deu um tema de uma mensagem, e eu falei, Senhor, né, quando estava ali preparando essa mensagem, o tema da mensagem é uma pergunta: existe esperança para mim? E eu falei, Senhor, né, existe esperança para mim? E antes de eu pregar, eu não posso deixar de fazer aqui, me perdoe, né? Quero pedir para 2 amigos meus que são assim, é minha família em Guarulhos. Minha família, hoje ela veio em homenagem ao meu time de futebol, eu sei disso, né? Perdeu ontem, mas está tudo certo, né? Eu gostaria de pedir para Viviane, a minha irmã, meu amigo, meu irmão Marcelo, ficar de pé também. E esses 2 são a família que eu não tenho em Guarulhos, porque minha família é toda aqui de São Caetano, São Bernardo, Diadema, né? E eles é a família que nós adotamos, estamos juntos cerca de 5 anos, e sempre um junto com o outro, orando, segurando barra, e tem sido assim os meus grandes amigos. E antes mesmo de eu os convidá-los, eles falam, não, nós vamos lá. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, e sempre em momentos muito especiais da minha vida vocês estavam lá, e sempre foi muito recíproco isso, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Espero que nós o vejamos aqui bem mais vezes, né, e tal, apesar, né, que eles têm aí um trabalho em Guarulhos. Quando você precisar fazer aqui um jabá, né, decoração, é com eles, irmãos. Violeta Decorações, o nome da empresa. Tudo que você precisar é com eles. São uma das melhores empresas de decoração de Guarulhos. Então, se você colocar lá, você vai ver que a empresa deles estão sempre no top, sempre no primeiro lugar. Precisar de alguma coisa, os chame, vai ser uma grande bênção. Né? Tem aqui meu amigo Salomão, que eu conheço já também de um bom tempo, e vou dizer uma coisa, eu nem imaginava, eu não sabia que o Salomão era dessa igreja, eu não sabia mesmo, né? E tanto tempo, né? E ele sabe que você é do Radical também? Sabe, né? Então, no Radical e tal, e puxa vida, que benção, gente. Não vou ficar citando nomes aqui porque a gente pode ser injusto, né? Mas eu quero ler um texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versos 5 a 21.
vai dizer assim para nós: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, por favor venha, imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Eu fiquei pensando nesse texto, fiquei pensando, quando Deus me dá o tema também, eu escrevo a mensagem, depois Deus nos dá o tema: existe esperança para mim? Como nos dias atuais, dado a tantas circunstâncias, dado a dias difíceis que nós estamos vivendo em sociedade, seja na vida individual ou coletiva, seja na nossa vida eclesiástica, seja na nossa vida estudantil, como temos vivido dias difíceis. Quando olhamos para o nosso país, quando olhamos para a economia do país, nós vemos dificuldade. Quando olhamos para a política, então, misericórdia. Todas as coisas parece que elas vão se acentuando, elas vão de certo modo apontando para um tempo de desesperanças. Quantas pessoas que nós encontramos que ela perdeu o sonho. Às vezes nós conversamos com jovens, os nossos jovens não estão sonhando mais. Nós conversamos com famílias, as famílias não estão sonhando mais. E nós precisamos nos ater ao texto bíblico, porque nós precisamos saber aquilo que nos conduz, aquilo que nos rege, qual é o direcionamento que nós permitimos para a nossa vida. Se nós permitimos verdadeiramente que aquilo que conduz a nossa vida é esse caos que nos é apresentado, ou se nós estamos sendo regidos pela palavra de Deus. A quem nós estamos convidando para estar conosco, quando tudo ao nosso redor parece que vai desabar. Família, nos dias de hoje, sendo destruída em nome de uma ideologia infernal. Nós vemos que as coisas hoje parecem que o certo está errado e o errado está correto. Eu tenho um amigo que ele vai um pouco além e ele fala assim: hoje em dia não é mais o cachorro que faz pipi no poste, já está virando o poste que quer fazer pipi no cachorro. E é interessante como nós vamos vendo essa desordem toda, quando a verdade ela está se tornando relativa. As nossas crianças, jovens e adolescentes sendo aí expostos a tanta perversão, nossos jovens muitas vezes sendo perdidos ao vício. Nós vemos aqui o nosso país, por conta de tantas questões políticas sem precedentes, se perdendo em corrupção. E diante desse cenário, que nós, às vezes, quando você começa a desenhar, não deixa de ser um cenário caótico. Qual é a nossa esperança? Ou será que ainda é possível nós termos esperança diante disso? Nesse contexto, nesse texto que nós estamos meditando nesta manhã, nesse contexto nós estamos diante de uma situação, de uma circunstâncias que ela é surreal, porque eu não sei o que é perder um filho. Eu perdi uma sobrinha. Meu irmão, ele perdeu. E muitas vezes na nossa conversa, quando nós perdemos a sobrinha, meu irmão perdeu a filha estava com 14, ia fazer 15 anos, a festa de 15 anos, paga tudo certinho, vestido alugado, aquele negócio, de repente ela é acometida de um câncer fulminante. Ela não durou 3 meses. Aquilo nos abalou de uma maneira muito grande. E é um momento que nós não encontramos o chão e nós falamos: cadê a nossa esperança? Jairo, ele se encontra nessa situação. Jairo, ele estava diante do seu contexto. Ele não tinha mais esperança para a sua vida, baseado naquilo que ele ouvia ou na própria circunstância. Mas ele vai atrás daquele que poderia fazer alguma coisa para ele. Talvez a sua última esperança, talvez a sua última procura. E é interessante que ele vai até Jesus, e o texto diz isso: vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Ou seja, querido, o impossível na minha e na sua vida, ele há de acontecer quando nós permitirmos a intervenção de Jesus.
E há algumas lições que nós podemos aqui ver na própria palavra de Deus, em versículos anteriores a esse texto, quando Jesus ele acalma o mar, Jesus faz cessar o vento, quando os discípulos estavam quase a aparecer, mostrando que ele tem todo o poder sobre a natureza. Um outro acontecimento, Jesus ele liberta aquele homem que estava rejeitado pela sociedade, rejeitado pela sua família, de uma legião de demônios, e faz dele um missionário. Em Gadara, Jesus ele cura uma mulher hemorrágica depois de que todos os seus recursos humanos haviam já sido esgotados. E agora nesse texto nós vemos Jesus ressuscitando uma filha única de um líder religioso, mostrando que além do poder sobre os demônios, sobre o reino espiritual, além do poder que ele tem sobre a natureza, ele também é o Deus que tem poder sobre a morte. Jesus intervém sobre a morte. Mas nós queremos conversar com vocês nesta manhã a respeito quais foram as atitudes que Jairo ele toma. O que foi que levou com que Jesus ele se condoesse tanto com Jairo, de forma que a filha dele pudesse receber ali a cura ou a ressurreição da parte de Jesus. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, Jesus ele resgata a esperança de Jairo. E eu quero, querido, nesta manhã dizer para você que talvez entrou aqui sem esperança. Talvez você disse, olha, eu vou assistir um culto hoje, eu espero que Deus ele fale comigo. E venha sempre para a igreja, pensando que Deus vai falar com você, que não vai ser o homem, não vai ser o pastor Claudemiro ou aquele que esteja aqui um dia pregando, mas que Deus ele te trouxe aqui, porque Ele tem algo muito especial para a tua vida. Então uma das coisas que nós precisamos ver aqui para que nós possamos ter esperança, você fez o certo hoje, é decidir ir até Jesus. Jairo ele decide ir até Jesus. O texto bíblico vai dizer o seguinte: Jesus ele volta do barco para outra margem, a multidão ela se reúne ao seu redor, ele está à beira-mar pregando a palavra, e esse homem, Jairo, chega até ele, e ele se prostra diante de Jesus. É o que o texto vai dizer. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ao ver Jesus, Jairo ele faz 3 coisas muito importantes. Ele decide ir até Jesus. A melhor coisa que nós podemos fazer é tomar o poder de decisão de ir até Jesus. Jairo ele prostrou-se, reconhecendo a soberania, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a divindade de Jesus. Ele se inclina aos seus pés. Jairo, ele vai até Jesus. Sabe por quê? Porque Jairo, ele acreditava que Jesus se importaria com a sua dor. Às vezes nos momentos de adversidade nós achamos que ninguém nos entende. Quantas vezes você já disse, poxa vida, mas ninguém me entende? Quantas vezes no meu momento eu disse, Deus, o Senhor está me entendendo, mesmo sabendo que Ele nos entende? Quantas vezes nós dialogamos com Deus? Quantas vezes nós permitimos que a desesperança ela abrace o nosso coração, porque parece que o mundo inteiro ele está cogitando contra nós, está trabalhando ao nosso desserviço, ao nosso desfavor. E nesta manhã eu quero desafiar você, queridos, no nome de Jesus. Onde você tem procurado ajuda para a sua dificuldade? Onde você tem procurado ajuda para o seu problema? Onde você tem procurado ajuda para a sua dor? Quais são as pessoas que você tem procurado para estancar a dor do seu coração? Muitas vezes nós procuramos pessoas, e essas pessoas elas nos decepcionam. Pessoas e lugares nos decepcionam. Pessoas e lugares, elas trazem sobre nós dores maiores ainda. Quantas vezes, particularmente, eu fui buscar ajuda em pessoas, e essas pessoas no primeiro momento, elas parecem que estavam interessadas em mim, mas depois eu realmente vi que foi bem pior, porque nós nos esquecemos que nós temos um Deus que cuida da gente, nós nos esquecemos que temos um Deus em quem nós devemos fazer como Jairo, ir até Ele, decidir, se prostrar e acreditar. Por isso eu quero convidar você, querido, decida a ir a Jesus hoje, e quero dar apenas 3 motivos aqui para que você possa fazer isso. Decida ir a Jesus. Primeiro, porque Ele se importa com você.
Jesus, ele se importa muito com você. Você é muito especial para Jesus. Ele se importa, querido, com o seu sofrimento. Ele se importa, querido, com a sua perda. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Jesus é o único que se importa com o nosso desespero. Jesus é o único que se importa quando nós nos sentimos sozinhos. Jesus é aquele que vem e preenche verdadeiramente o vazio da nossa alma, o vazio do nosso coração. Por que você deve vir até Jesus? Porque o teu problema, a tua causa, a tua dor, toca o coração de Jesus. Às vezes nós achamos, e quantas vezes eu e você talvez deva ter ouvido, que a nossa oração, ela toca o coração de Deus. Tem louvores que falam a respeito disso, mas não é só a nossa oração, a nossa dor toca Jesus também. Porque aí nós começamos a entender o princípio da cruz. Por que ele veio e ele morreu? A Bíblia diz que em tudo, em todas as coisas, ele foi tentado, ele foi provado, porém sem se contaminar com o mundo. Ele não teve defeito nenhum. E eu quero dizer para você, querido, que a sua causa mexe com o coração de Jesus, porque ele se importa com cada detalhe da sua vida. Por isso nós precisamos olhar sempre para a cruz, aquilo que o irmão que conduziu muito bem o louvor, ele disse. Precisamos entender verdadeiramente. Nós não podemos desprezar aquele que verdadeiramente, ele é a única solução para o problema que aflige a nossa vida. Lembram que uma das mensagens que eu trouxe aqui, eu disse que no momento de adversidade, nós temos às vezes, hoje vivemos num mundo tecnológico, nós colocamos, se você quer saber se uma pessoa está bem ou não está, vai para o Facebook. Os mais cringe vai para o Facebook, os mais modernos, eles vão aí para o Instagram, eles vão para o outro lá, como que é o nome lá, que dizem que eu tenho que ter, mas eu ainda não tenho, Twitter, e fica lá, tweetando. Não, as pessoas vão lá, você sabe como as pessoas estão emocionalmente, você sabe o que a pessoa está comendo, você sabe tudo, e muitas vezes nós, de forma inconsciente, fazemos o mesmo. Quando nós precisamos ir atrás daquele que pode resolver toda a nossa situação. No momento da nossa desesperança, nós devemos nos prostrar e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor se importa com o meu problema. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem mais desejo de resolver até mesmo do que nós. É que muitas vezes nós achamos que podemos todas as coisas e precisamos vir a Ele, porque Ele é a solução para o meu e o teu problema e para o problema da igreja. A segunda lição que eu aprendo com Jairo, para que nós possamos ter esperança, nós precisamos apresentar realmente qual é o nosso problema, Jesus. E é legal isso, porque a gente aprende a orar direito. Uma vez um amigo meu chegou e falou: pastor, faz uma oração para mim, porque eu quero que Deus me abençoe, eu preciso comprar um carro. Falei: beleza, só isso, um carro? Tá, então você quer um Fusca ou um Fiat 147? Não, pastor, eu quero comprar um carro legal, da hora, aquele negócio. Eu falei: então nós temos que ser específico para Jesus. Você sabe qual é o carro que você quer? Ah, eu ainda não sei. Você sabe qual é a cor e o ano do carro que você quer? Não. Falei: Deus não faz nada incompleto, meu irmão. Eu posso orar e de repente Ele vai dar um carrinho de rolimã para você. E aí? É um carro. Muitas vezes as nossas orações, elas são assim, soltas ao vento, são orações avulsas. E aí nós entendemos o princípio da palavra de Deus quando diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E Jairo aqui está nos apresentando uma solução. Apresente a Jesus qual é o seu problema. O texto vai dizer o seguinte: chegou ali, né, o Jairo, e ele implora, e ele diz: minha filha está morrendo. Ele poderia chegar e dizer: Jesus, vamos em casa tomar um café, vamos ter um momento de mesa lá em casa. Aí quando chegar em casa eu já falo para Jesus o que está acontecendo. Ele vai ver minha filha morta lá, eu falo: ó, aproveitando que o senhor está aqui, para que o café não fique de graça, faz uma oração para minha filha, para que minha filha ressuscite. Não, ele apresentou qual era o problema. Ele tinha um problema, e um problema grave. Jairo, ele clama pela intervenção de Jesus. Jairo, ele colocou diante de Jesus o seu problema e pede ajuda. Ele reconhece verdadeiramente que Jesus podia mudar a história da sua vida. E aí, pensando nisso, qual é a nossa aflição? Qual é o nosso problema? Qual é a nossa maior necessidade? Querido, você está diante de Deus nessa noite. Você não está aqui num templo apenas diante de uma igreja bonita, diante de gente bonita. Você está diante do Todo-Poderoso.
Você está diante do Rei dos Reis, você está diante do Senhor dos Senhores, você está diante daquele que entregou a vida por você, daquele que sabe tudo sobre você. Eu estou chegando agora na igreja, eu não conheço nenhum nome, eu não sei chamar ninguém pelo nome, a não ser o Salomão. Mas você conhece aquele, ou você está diante daquele que estava no dia que você nasceu. Antes mesmo de seus pais se casarem, você está diante daquele que sabia que ele promulgou, ele fez todo o projeto de vida para você, e ele sabia que você estaria aqui hoje para ouvir essa mensagem. Ele sabia que você estaria aqui. Então fale para Jesus qual é o seu problema. Disponha a fazer como Jairo fez. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai de encontro à sua necessidade, meu irmão. Jesus vai de encontro à sua necessidade, não apenas para saber, não para te especular, Ele vai lá para resolver. Porque todas as vezes que Jesus ele chega, Ele resolve o problema. Muitas vezes nós achamos que queremos resolver apenas no nosso braço, mas eu acho tão lindo o Salmo 40, quando ele diz: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, o Senhor se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração. Que você possa clamar ao Senhor agora no âmago da tua alma e dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou diante da tua palavra, Senhor, e a tua palavra, ela testifica dela mesmo que ela não volta vazia. E eu quero ser, querido, profeta de Deus, e dizer que essa palavra não vai voltar vazia na sua vida hoje, no nome de Jesus. Que vai ser uma semana de bênção, que vai ser uma semana de resposta, que vai ser uma semana de portas abertas, que vai ser uma semana onde Deus vai agir no impossível sobre a tua vida, no nome de Jesus. Uma outra lição que eu aprendo com Jairo aqui: permaneça firme diante dos piores cenários, das piores notícias. Nós temos uma tendência de, quando recebemos uma notícia ruim, nós fazemos o quê? Nós nos curvamos diante dela. Puxa vida, eu estava esperando que acontecesse isso, ou eu não estava esperando que isso realmente acontecesse. Porque nós temos uma tendência a sermos dominados por circunstâncias. Nós temos uma tendência a sermos dominados por acontecimentos. E tudo aquilo que frustra a expectativa que nós criamos diante de situações, faz com que nós paremos e nos curvemos. E é interessante que o texto vai dizer para nós aqui no verso 35 e 36, que enquanto Jesus ainda estava conversando com Jairo, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, e diz o seguinte: sua filha morreu, morreu, você não precisa mais incomodar Jesus. Jesus, ele não faz de conta que aquelas pessoas nem estavam lá, e Jesus apenas olha para Jairo e disse: não temas, creia somente, não tenha medo, acredite em mim, eu estou aqui com você, Jairo. É o que Jesus disse para mim e para você nessa manhã. Independente daquilo que você possa ter ouvido, daquilo que aconteceu, que afligiu a tua alma no decorrer dessa semana, ou vem afligido há dias, Ele diz: não temas, tão somente creia. Onde Jesus chega, querido, o milagre acontece. Quando chega essa notícia, ou seja, existem pessoas que são os anunciadores de más notícias. É interessante, quando acontece coisa boa, as pessoas não têm muito interesse em divulgar. Mas uma notícia ruim. Olha a nossa tendência. Eu pego muita rodovia, e de repente você está numa rodovia e o trânsito para. Vê se não é um sentimento de frustração que muitas vezes nós temos. Aí você está lá, você está meia hora parado, o trânsito bem devagar, aí você já fica imaginando: nossa, deve ter acontecido um acidente terrível. Parece até forte o que eu vou falar, mas é a impressão que dá, que a gente fica esperando e vê um corpo lá, no meio da pista. Você fica caçando, será que vai ter uma cabeça ali? Será que vai ter? Você cria. De repente, o que acontece? O pessoal está fazendo um recapeamento. Aí a gente fala: nossa, não aconteceu nada, parece que a gente quer ver o bicho pegar fogo. Nossa, não aconteceu nada, por que não faz um recapeamento outro dia? Por que não faz à noite, atrapalhando o trânsito? Porque isso faz parte da natureza adâmica que habita dentro de mim e dentro de você. É por isso que nós temos que lutar contra isso todos os dias. Todos os dias. As pessoas não esperam Jesus e Jairo chegar na casa.
Eles correm no meio do caminho para dar notícia, a má notícia, a péssima notícia, a notícia que creio que nenhum pai e uma mãe gostaria de ouvir. Para de incomodar Jesus, tua filha morreu, não há mais nada para fazer. É interessante que Jairo estava com Jesus, ainda que Jairo não poderia saber bem disso, mas Jesus, ele conhecia o coração de Jairo. E eu quero dizer uma coisa, querido, Jesus jamais, ele reconhece a palavra da morte como uma palavra final. Ele é o autor da vida. Jesus não ligou para aquelas pessoas, aqueles homens, e ele, como Deus Todo-Poderoso, ele libera uma palavra de esperança para Jairo. Eu fico imaginando, e eu gosto muito de ler o texto bíblico, sendo ali um coadjuvante, eu gosto, parece que de se esconder atrás de uma coluna, de uma árvore e ficar olhando a reação. Eu fico imaginando a cara de Jairo, quando diz: olha, para de incomodar Jesus, a tua filha morreu. Talvez, se fosse um de nós, poderia: Jesus, não tem mais o que fazer não, o senhor pode voltar para casa, acabou, não tem café, não tem mais nada, é o que eu queria. Muitas vezes nós fazemos assim. Mas nós precisamos entender que há um Deus poderoso que anda com a gente. Há o Espírito Santo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há um Jesus que está conosco nos bons e nos piores momentos da nossa vida. Há o Espírito Santo que sempre está dizendo para nós: não creia, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Jairo, ele não precisava ter medo daquela má notícia, porque Jesus já lançou sobre ele uma palavra de esperança. Eu quero que você receba essa palavra de esperança nesta manhã, no nome de Jesus. Jesus é aquele que nos encoraja a nós cremos. As más notícias, elas podem nos abalar, porque somos humanos, mas a má notícia, ela jamais vai abalar Jesus. Ela jamais vai abalar o Espírito Santo. As más notícias, elas podem até mesmo colocar um fim nas nossas esperanças, mas elas não podem impedir a ação do Espírito Santo de Deus. Ao recebermos más notícias, precisamos entender que nós precisamos, através de entender e ouvir o Espírito Santo, as suas palavras de encorajamento, porque nenhuma má notícia, ela é mais forte do que a notícia de Jesus e de que Ele está conosco e de que Ele caminha conosco. Talvez você veio aqui nesta manhã, talvez para conhecer o pastor novo da igreja. Talvez você veio aqui nesta manhã e só Deus sabe o que você deixou na tua casa para resolver. Talvez você veio hoje e talvez há um incômodo no teu pensamento, no teu coração, dizer: poxa vida, amanhã eu tenho um médico, olha, amanhã eu tenho que sair para procurar emprego, amanhã eu tenho que fazer tantas e tantas coisas. Mas eu quero dizer, querido, que nenhuma notícia é mais forte do que a notícia de que Jesus, Ele está com você. E quero dizer uma coisa, querido, no nome de Jesus, que nesta manhã Jesus está dizendo para você: não temas, creia somente. Apesar de tudo que você possa estar ouvindo em relação ao teu problema, à tua situação, pare e ouça o que Jesus está dizendo para você, e tenha nessa manhã a sua esperança renovada no nome de Jesus. Amém. Ter Jesus não é que nós vamos ter ausência de problemas, mas ter Jesus, nós sabemos que Ele está conosco para nos dar a solução para todos eles. Por conta disso, diante das más notícias, queridos, eu quero dizer uma coisa: se a tua empresa ela quebrou, se você está com a empresa aí para falir, querido, então somente creia. Talvez, jovem, se você foi ruim aí, né, quer fazer o Enem, ou você não tem esperança de uma faculdade, você não sabe o que você vai fazer, eu quero dizer para você: não temas, creia somente. Talvez, como no caso do Chico, que não está aqui, ele e a sua esposa, porque está lá no velório do tio. Se o seu familiar faleceu, não temas, creia somente. Se você foi demitido da sua empresa, querido, não temas, creia tão somente. Se de repente você recebeu um diagnóstico médico e o médico disse: olha, o tumor é maligno, não temas, creia somente. De repente você pode pensar: eu não estou com recurso para cuidar da minha família. Eu quero dizer para você nesta manhã: não temas, creia somente. Se você está dizendo: olha, o meu filho está fora dos caminhos do Senhor, o meu filho está envolvido com drogas, eu quero dizer no nome de Jesus: não temas, creia somente. Nós servimos um Deus que cuida da sua igreja. Deus nunca falhou e Ele não vai falhar com você.
Nós temos testemunhos bíblicos de que Deus não falha, de que Deus, Ele não se importa. E eu quero encerrar dizendo, querido, creia verdadeiramente que Jesus, Ele pode resolver o teu problema. Creia, ainda que as palavras que você tem ouvido, ainda que tudo possa cogitar contra, conspirar contra você, creia nas palavras de Jesus. Esse texto ele vai dizer que quando as pessoas, ele chega na casa, as pessoas estão em alvoroço, gente chorando, gente se lamentando em alta voz. E é interessante que Jesus, ele pergunta: por que esse alvoroço? Por que esse lamento? A criança não está morta, a criança ela está dormindo. E aquelas pessoas naquele momento eles param de chorar, eles param de se lamentar. Sabe para quê? Para rir de Jesus. É o que o texto diz aí. Se você seguir o que diz no verso 37 em diante, eles começaram a rir de Jesus. Aí Jesus, ele faz muitas vezes aquilo que nós precisamos fazer. Sabe aquelas pessoas que riem da gente? Jesus pede para que todas elas saiam. Há muitos milagres que vão acontecer na minha e na sua vida, querido, quando nós deixamos de ouvir as pessoas que estão torcendo contra nós, quando nós deixarmos de viver em comunhão com quem Deus não quer que tenhamos comunhão. Às vezes é preciso que nós selecionamos, segundo a égide, a autoridade do Espírito Santo de Deus, quem é que tem que estar dentro da nossa casa. Porque as pessoas muitas vezes elas riem da nossa fé, elas riem da nossa família, elas riem da nossa situação. E a primeira atitude de Jesus aqui, ele ordena, ele dá uma ordem, ele não pede, ele ordena que todos saiam. E ele chama apenas aqueles que são o objeto do milagre. Vem aqui o pai e a mãe da criança. Existem momentos que nós temos que mandar todo mundo embora. Existem momentos que é só nós e Jesus. Existe um momento que você precisa ir para o teu quarto, chamar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos e dizer: esse momento é nosso. Só Jesus vai estar aqui com a gente. Não vai entrar pai, mãe, parente, ninguém. Porque nós somos o objeto do amor e do milagre de Deus. Você é objeto do amor e do milagre de Deus. E aí o que acontece aqui? Ele toma então a menina pela mão e lhe diz: Talita cumi, dizendo: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, ela se levanta e começa a andar. E diz assim: e isso os deixou atônitos. Mas não o pai e a mãe que queriam o milagre. Deixa atônitos verdadeiramente aqueles que Jesus pediu para sair. O que Deus quer fazer na tua vida, querido, na tua casa, é para deixar aqueles que torcem contra você atônitos. Mas como pode isso acontecer? Jesus, Ele diz: não temas, creia somente. Mas poxa vida, a tua situação estava assim. Jesus, se tem alguém que nós devemos prestar contas e dar satisfações da nossa vida, esse alguém chama-se Jesus, que Ele é o único que vai se importar com a nossa causa. Jesus é aquele que traz a solução para o problema. Qual é o teu maior problema hoje? Pensa aí. Aquilo que está afligindo o teu coração, aquilo que está entristecendo a tua vida. E eu quero dizer para você, querido, pela experiência que eu tenho, já de algumas dezenas de anos, são quase 40 anos de vida cristã. Jesus, Ele é poderoso, e não há milagre que você precise que Ele não possa realizar. Ele é Deus e continua fazendo milagre. Mas pastor, é que você não sabe o tamanho do teu problema. Eu não sei mesmo. Você não sabe a angústia que está no meu coração. Eu não sei verdadeiramente. Mas eu quero dizer que não importa o problema que você esteja passando, eu vim aqui para dizer para você: Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é a solução para o teu problema. Talvez você não esteja vivendo uma situação como Jairo, com uma filha à beira da morte, mas você possa estar vivendo uma situação
uma circunstância que talvez você não tenha mais um controle sobre ela, uma situação que você já usou todos os recursos, você já usou a sua influência e nada mudou. Então pare, querido, de olhar e dizer: parece que nada dá certo. Eu quero dizer para você que com Cristo, com Jesus, nós teremos uma sentença diferente. E a nossa sentença será de vida ao invés de morte. A nossa sentença será de paz ao invés de guerra. A nossa sentença será de prosperidade ao invés de miséria. A nossa sentença será de amor ao invés de ódio. A nossa sentença, ela será de aceitação ao invés de exclusão. A nossa sentença em Jesus, ela é de paternidade ao invés de orfandade. A nossa sentença, ela é de esperança ao invés de desgraça e desespero. Jeremias 29 vai dizer para mim e para você o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de causar-lhes dano, para lhes dar a esperança e um futuro. Não sou eu que estou dizendo isso, não é o Claudemir que está falando isso, não é a Igreja Batista que está dizendo isso, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser o nosso sustento, o nosso alimento. Lembra do tema da minha mensagem? Qual era o tema da minha mensagem? Existe esperança para mim? Olhe para quem está do teu lado e diga: existe esperança para você. Existe sim, querido. Sabe por quê? Porque João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de uma maneira muito especial, que Ele deu o que Ele tinha de melhor para você. Às vezes nós apenas repetimos esse versículo de forma até aleatória, mas existe esperança. E nós cantamos muitas vezes: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E Ele vive, Ele está aqui nesta manhã. E eu quero convidar você, querido, a ficar de pé neste momento. Os nossos ministros de louvores, eles vão estar louvando ao Senhor. E eu quero que você feche teus olhos, dê a mão aí para tua esposa, para o teu parente. Você que tem vivido uma situação adversa na sua vida, eu quero ser profeta de Deus na tua vida e dizer que o milagre chegou na tua casa, que a bênção do Senhor, que a esperança viva do Senhor, ela chegou e te alcança hoje, no nome de Jesus. Enquanto eles cantam, ore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, apresente ao Senhor a tua dificuldade, apresente